Boa noite a todos, uma satisfação muito grande abrir um novo programa Hora dos Negócios. Hoje trazendo o primeiro advogado ligado à área de informática, Dr. Pedro Vicentini da Invenis. Como todos sabem, então, boa noite. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui e uma honra participar do seu programa para falar de negócio, que é algo que o Brasil está precisando bastante, né? Falar de... Uma satisfação ter você. Como todos sabem, o nosso programa tem como 3 itens básicos: contabilidade, tecnologia da informação e administração. O nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas, com reprise aos sábados ao meio-dia. Como eu falei, uma satisfação receber o Pedro, um advogado, que ajudou a desenvolver um produto muito ligado à área legal, muito ligado à área forense. Então, boa noite, uma satisfação ter você aqui. Eu queria que você se apresentasse e começasse a descrever um pouco sobre o produto. Tá. Vou falar um pouco sobre mim, um pouco da minha origem, para até fazer sentido como é que eu cheguei até aqui hoje e como é que eu desenvolvi o produto. Eu sou advogado, formado pela PUC São Paulo, em 2006. Eu tenho especialização em Direito Econômico pela GV também em São Paulo. E tenho um LLM também pela Columbia University em Nova York. Eu fui para Nova York em 2011 muito com o intuito de... eu sempre tive uma admiração muito grande pelos americanos, o jeito que eles pensam, o jeito que eles fazem negócio. E o meu LLM foi muito mais do que simplesmente ir lá estudar direito, que foi o que eu me propus a fazer. Durante o período de estágio que eu fiz, logo depois do LLM, num escritório de Nova York chamado Dentons, eu comecei a perceber que lá os advogados, eles possuem diversas ferramentas que ajudam no dia a dia deles, ferramentas eletrônicas, que a gente ferramentas internas ou porque a própria estrutura do governo, por exemplo, a estrutura legal, também oferece? Porque eu vejo que muito do que nós vamos falar hoje depende muito da informação que já está focada dentro das varas trabalhistas, enfim, qualquer tipo de vara, não é isso? Sim, lá o que acontece? Lá o sistema deles, do Common Law, é muito baseado na jurisprudência, tá. Nas decisões dos tribunais. Então, até por isso, eles precisam saber tudo o que está acontecendo nos tribunais, porque é dali que emana a lei, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples. Os costumes. Na lei dos costumes, exatamente. Perfeitamente. Então, lá existem ferramentas que monitoram as decisões dos tribunais e disponibilizam essas informações para os escritórios. São os programas, são ferramentas tipo LexisNexis e o Westlaw, que são as maiores. Tá. Mas existem tantas outras ferramentas que não são essas que eu diria que são imprescindíveis para o trabalho de qualquer advogado americano, mas existem bancos de dados com minutas de documento, de jurisprudência, qual foi a decisão. Exatamente. Em cima de um determinado assunto. Mas não é só isso, existem diversas outras ferramentas que os advogados lá utilizam para tornar o trabalho mais eficiente. A pesquisa é muito mais rápida e muito mais efetiva, coisa que aqui no Brasil não existia ainda. Exato, não existe um único site que faça esse tipo de pesquisa, também não existem sites com bancos de dados que facilitam o trabalho do advogado. Então, quer dizer, eu percebi que lá nos Estados Unidos a ferramenta tecnológica é presente no dia a dia dos advogados, uma coisa que aqui não acontece tanto quanto lá. Tá. E depois que eu voltei dos Estados Unidos, já em 2013, depois que eu terminei esse estágio nesse escritório, eu voltei para o Brasil, para o escritório que eu trabalhava, e eu percebi, eu me deparei com uma situação, voltei a fazer contencioso, disputa, né, litígios. E eu me deparei com uma situação que eu via paralegais e estagiários do escritório com um trabalho maçante de, por exemplo, ficar entrando num site de um tribunal, digitando o nome do cliente, para ver se havia uma ação ajuizada contra ele. Porque eu estava monitorando. Tipo... A gente faz no meu escritório, a gente faz um trabalho bastante sofisticado de contencioso. Então, de acompanhamento e tudo mais. Então,
a gente tem essa preocupação de monitorar o que está acontecendo com os nossos clientes. E eu via essas pessoas, seres humanos, entrando no site de um determinado tribunal, às vezes 2, 3, 4 vezes ao dia, para ver se aquela ação que a gente achava que iria ser ajuizada contra o nosso cliente tinha ou não sido ajuizada. Eu falei, gente, né, não faz o menor sentido que a gente gaste o tempo de uma pessoa por um trabalho que não tem praticamente nada de intelectual. É simplesmente um trabalho mecânico. Trabalho extremamente mecânico de você digitar um nome e verificar o resultado. Uma pergunta, quando que os tribunais começaram a oferecer as informações online? Porque a Justiça Trabalhista hoje, ela já disponibiliza algumas informações online, não é? Geralmente os tribunais, eles, assim, já há algum tempo, desde que eu me... Desde que você voltou dos Estados Unidos? Desde antes, né? Desde quando, na época que eu era estagiário, as informações geralmente já estavam disponíveis nos sites dos tribunais. Tá. Então, enfim, essa informação está lá, mas ela não é... Você tem que entrar para acessar a informação que você busca. Informações básicas sobre o nome das partes, né, quem é o autor, quem é o réu, o número do processo, eventualmente o tipo de processo, isso tudo você consegue encontrar nos sites dos tribunais. Mas só complementando, então, eu vi essas pessoas acessando o site dos tribunais para verificar se tinha uma ação ou outra sendo ajuizada. Eu pensei, poxa, mas por que não ter uma ferramenta que faça isso de uma maneira mais eficiente, mais automatizada do que simplesmente você deixar uma pessoa fazendo essa pesquisa? E foi aí que eu tive a ideia de criar esse produto, que nada mais faz do que entra no site do tribunal, pesquisa o nome e verifica se teve ou não uma ação ajuizada contra essa pessoa. Todas as varas, o Brasil inteiro? Todos os que são possíveis. Alguns tribunais eles não disponibilizam as informações facilmente, alguns outros, enfim, existem algumas dificuldades técnicas, mas assim... Estado? Normalmente é um estado mais atrasado, podemos dizer? Pode ser, ou às vezes é um sistema mais... complicado de acessar as informações. Porque não é um padrão, realmente? Não existe padrão. Não é um padrão? Não existe. O Poder Judiciário existe até a intenção de ter um sistema padronizado, que seria o PJE. É uma surpresa para mim escutar isso daí, quer dizer... Cada tribunal... tem um sistema? Cada tribunal tem um sistema e mais. A Justiça Estadual tem um sistema. A Federal tem outro, a Trabalhista tem outro... A militar tem outra, a eleitoral tem outra, então quer dizer, uma dificuldade grande de você conseguir padronizar todos. É quase que um quebra-cabeça para você montar. Praticamente um quebra-cabeça. E aí, eu tendo essa ideia, verificando essa situação, eu já tinha, desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu queria muito empreender. E eu, com mais um outro sócio meu, a gente tinha essa ideia de empreender. E eu identifiquei essa dificuldade no meu mercado, que é o mercado jurídico, e eu tenho um outro amigo de longa data, desde a época do colégio, que é formado em engenharia mecatrônica pela USP. Tá. E eu apresentei para ele o problema. O conceito, pelo menos. O conceito, né? Tá. Assim, qual que era a dificuldade que a gente estava enfrentando. E ele falou, olha, a gente consegue criar uma ferramenta que vai te enviar por e-mail essa informação, se você quiser, mas ela pode identificar essas ações e te informar, para que uma pessoa não tenha que entrar e verificar manualmente isso. Quer dizer, uma vez, fala um pouco do produto, o conceito do produto você já descreveu muito bem, mas eu entendo, por exemplo, que um cliente, ele se cadastra no site, o site está nas nuvens, vamos falar, Sim. As informações todas estão lá, o cliente se cadastra, comercialmente depois você aborda, mas as informações vão chegar automaticamente. Então, fulano liga o computador de manhã, vem aquele tiroteio, ele já sabe exatamente de onde vieram as flechadas, vamos falar assim. É muito simples. A ideia é, a pessoa pode entrar em contato com a gente diretamente ou entrar no site, tem um campo lá para ela preencher quais são os nomes que ela gostaria de pesquisar. A partir daí, a gente faz uma análise do melhor argumento de pesquisa para ser feito em cada tribunal. A gente
cadastra esses argumentos de pesquisa e a partir do dia seguinte ela recebe um e-mail dizendo, olha, foram identificados tantos processos. Na primeira vez que ela recebe, ela fala, olha, são tantos os processos que foram identificados contra essa pessoa física ou jurídica que ela está procurando. E a partir do dia seguinte, ela só vai receber as novidades. As atualizações, audiência, recursos que podem entrar. A gente foca em uma informação específica, que são as novas ações ajuizadas. Então, o que eu estou atrás é dos novos processos tão somente. Tá. E isso foi uma coisa que a gente percebeu que ter na mão essa informação sobre os novos processos é uma coisa muito valiosa para o advogado que trabalha em escritório, para o advogado de um departamento jurídico de uma grande empresa, para o RH, ou até mesmo para uma empresa pequena, ou às vezes para até um indivíduo que quer saber se alguém vai ajuizar uma ação contra ele. Se você me permitir agora que nós estamos... Vamos falar isso logo depois do intervalo, mas eu vejo que para auditores, contadores, essa ferramenta é muito importante. Vamos conversar logo depois do intervalo. Até já. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta aqui com o Dr. Pedro Vicentini e antes do intervalo ele estava descrevendo os possíveis usuários do sistema e eu acho que eu posso te ajudar, estou falando agora como contador, como auditor. Infelizmente, como todos sabem, o Brasil está vivendo um período de crise muito grande. O número de ações trabalhistas, de processos de várias natureza são muito grandes. Então eu vejo que é uma ferramenta que ela pode ser utilizada não só por advogados. Eu vejo que é um instrumento já de administração, eu colocaria que seria muito importante todos estarem atualizados sobre o processo. Então, por exemplo, numa recuperação judicial, num qualquer processo, numa due diligence, que eu acho que seria básico, numa arbitragem, que eu vejo que muitas vezes você precisa de informações, porque não é só o fato, comentávamos aqui rapidamente no intervalo, o fato de a informação ser fornecida, nós temos que checar a informação numa arbitragem. Comenta como é que você comercializa o produto, quais as formas que tem, para que se possa ajudar e criar novos interessados. Vamos lá. Como você disse, as possibilidades de uso do sistema são assim, das mais diversas. Basta ter criatividade, basta ter interesse em obter uma informação que está num site de algum tribunal que a gente vai atrás dessa informação.
A comercialização disso, a nossa empresa é uma startup, ela tem menos de 1 ano. A gente tem feito anúncios em redes sociais, enfim, entrando em contato diretamente com os advogados, com advogados de empresa, enfim, fazendo um marketing mais digital. E o nosso produto, a gente começou com as justiças estaduais, federais e trabalhista. Então, sempre que quiser alguma informação dessas 3 esferas do judiciário, a gente consegue correr atrás dessa informação. Como você disse, qualquer um pode ter o interesse em monitorar um nome ou... Me permite fazer um comentário que, conversando, as ideias começam a fluir. Eu vejo que um franqueador master, infelizmente sou obrigado a uma informação pública isso. Por exemplo, uma grande rede de fast food é a rainha, vamos falar assim, de reclamações trabalhistas no Brasil, é um número absurdo. Eu vejo que para um franqueador master seria um nicho de mercado muito importante, porque veja bem, um franqueador ele pode ter franquias espalhadas no Brasil inteiro. O fato de você passar toda a orientação, passar toda uma metodologia de trabalho, não significa que o franqueado está seguindo. Não, e mais do que isso, muitas vezes um funcionário, por exemplo, ele vai entrar com uma reclamação trabalhista contra o franqueado e contra o franqueador também. Por isso mesmo. Então, e eventualmente, não na mesma região, né, o franqueado não vai estar em todas as regiões possíveis, o franqueador, né? Perfeito. Então, ele é uma ferramenta dele até ele monitorar como é que está sendo a atuação dos representantes dele, né? Isso é uma das possibilidades. Outra que a gente tem, que a gente já conseguiu vender para um dos nossos clientes, era uma associação de classe e a gente ofereceu esse serviço, a associação nos contratou para oferecer para os associados. Então, também, que ela estava interessada no produto do trabalhista, e ela oferece esse serviço para quem é associado a ela. Então, pega uma gama de clientes enorme, né? É muito interessante. Você começou, desculpe eu te interrompi, como funciona a parte comercial? Porque eu vejo que aquilo que você poderia oferecer para um pequeno empresário teria provavelmente uma forma comercial, uma média empresa ou um grande franqueador. Como você pretende oferecer o produto? Desde o princípio, a nossa empresa foi criada para abarcar tanto uma pessoa individual, um escritório pequeno, um escritório grande, uma empresa gigante e uma empresa pequena. Hoje nós temos, na nossa carteira de clientes, nós temos todos os tipos, todos esses clientes que eu mencionei, todos esses perfis de clientes que eu mencionei. Perfeito. Então, a gente tem planos que, por exemplo, você vai pesquisar um nome em um tribunal na Justiça do Trabalho, hoje esse plano é de R$ 29,00 por mês, para você fazer esse monitoramento. No Cível, a gente fez alguns pacotes, pensando mais nos tribunais e nas grandes empresas. Então, existem pacotes que começam em 99, vão até 499 e podemos também fazer algo personalizado se for alguma coisa maior, pesquisar muitos nomes. No caso, por exemplo, dessa associação de classe, ela estava interessada no benefício trabalhista. Como eram muitos CNPJs, a gente fez também, trabalha num desconto. A gente tem essa flexibilidade para oferecer um produto de acordo com a necessidade do cliente. Tá, isso é interessante, porque veja bem, realmente eu acho que muitas vezes um pacote, um padrão, ele acaba favorecendo alguns e não atendendo a outros. Então eu vejo que essa sua customização, vamos falar assim, acaba sendo um item interessante. E o treinamento, qual a familiaridade, quanto tempo o usuário precisa para poder já utilizar o sistema? O bom do nosso produto é isso, ele não precisa de treinamento nenhum, porque precisa simplesmente dele nos informar qual que é o CNPJ ou o nome que ele quer monitorar. Mas da forma como você fala, quem está fazendo o serviço é a Invenis. A minha pergunta é, o usuário não pode ele entrar e ficar independente de você? Pode também. Aí ele só vai ter que ter um conhecimento de qual é o melhor argumento de pesquisa que ele vai utilizar
para fazer a pesquisa, para tornar a pesquisa dele mais eficiente. Como eu te disse, a gente falou no primeiro bloco, são diversos os sites dos tribunais. Cada um tem uma particularidade então na você pesquisa. diz que no momento da customização, porque vai existir no momento inicial a identificação do perfil do usuário, os estados em que ele vai pesquisar, exatamente, as varas que ele vai estar trabalhando, e nós vamos estar usando uma espécie de Google Words, alguma palavra-chave, vamos falar assim. A gente ainda não tem isso automatizado. No futuro, a gente vai pegar simplesmente o CNPJ ou o CPF da pessoa que vai ser monitorada, e a partir daí o nosso sistema vai automaticamente identificar qual que é o melhor argumento de pesquisa para cada tribunal. Isso ainda não, a gente está em processo de concluir essa melhoria do nosso sistema, mas atualmente a gente faz isso de maneira manual. Quer dizer, mas só precisa ser feito uma vez também. E aí automaticamente o cliente começa a receber enfim, diariamente ele recebe os e-mails com as informações. Qual o problema mais comum? É na área trabalhista, Pedro? Olha, a gente tem tido muita solicitação na área trabalhista, mas como a gente focou inicialmente o nosso produto para advogados de escritório, que foi a ideia inicial era para isso, a maioria dos nossos clientes são escritórios de grande porte, médio e até pequeno. Nós nesse programa hoje nós estamos abrindo aí para um número maior de usuários, para qualquer tipo de usuário. O foco até hoje foram grandes advocacias. E empresas que tivessem departamento jurídico. Inicialmente, o meu contato era sempre com algum outro advogado, mas ao longo do tempo a gente percebeu que não só advogados, mas, como eu te disse, departamento qualquer empresário. RH, ou qualquer empresário, ou qualquer pessoa física pode utilizar o sistema. Algum estado mais problemático, alguma cidade? Conta algum caso curioso, porque você deve ter uma estatística interessante de problemas, infelizmente, vamos falar. A gente tem visto, assim, alguns... Setor da economia mais problemático? A gente enfrenta algumas dificuldades, por exemplo, setor de telefonia, as ações são tantas contra as empresas de telefonia, ou o mesmo banco, que às vezes o próprio sistema do tribunal ele não permite a busca pelo nome ou pelo CNPJ. Ele diz, olha, foram encontrados... vamos falar? Ele engasopa, ele fala, olha, foram encontrados muitos resultados, não consigo fazer essa pesquisa. A gente cria mecanismo de contornar esse tipo de situação. Então, quer dizer, a gente faz uma pesquisa vara a vara, quando isso é possível, ou se não, vai mudando os nomes, vai fazendo algum ajuste. Enfim, existem algumas formas da gente contornar essas dificuldades que não é um problema do nosso produto, é um problema do site do tribunal. É interessante, quer dizer, você falou telecomunicação, banco. Tudo que mexe com o consumidor é muito, e trabalhista, obviamente, né? O trabalhista tem aumentado bastante, como você disse, nesse período de dificuldade econômica, muitas empresas demitindo, e invariavelmente os funcionários acabam ajuizando reclamações trabalhistas, né? Tem algum estado brasileiro que chama mais a sua atenção? Olha, São Paulo, acho que é o estado que mais chama atenção, porque... talvez pelo poder da economia... Em tudo aqui é maior, então é maior o número de ações, o site é melhor estruturado do que a média. Quer dizer, o Estado de São Paulo disponibiliza mais informações do que os outros estados. Com certeza. Alguns outros tribunais, eles estão ainda muito atrasados, até aqui alguns ainda não implantaram o processo eletrônico, que hoje em dia a tendência é que o processo vai virar 100% eletrônico. Mas alguns ainda estão muito atrasados nessa questão. Olha, eu particularmente tinha tido já contato com o produto, entendo que é uma ferramenta muito útil, não só para advogados, me vejo como um auditor usando essa informação, vejo como um empresário na área de crédito, que vai oferecer crédito na área comercial, como uma ferramenta muito boa.
E infelizmente o Brasil vive um período onde toda prevenção é tremendamente, vamos falar, bem-vinda para qualquer setor. Então, antes de nós encerrarmos, eu queria que você fizesse as suas considerações finais e já te agradecer, porque eu acho que é uma informação para a sociedade, para o telespectador, enfim, para que um produto interessante. Então, eu queria só complementar algo que eu ainda não disse, foi que esse produto ele é muito confundido com o serviço de recorte, que são ferramentas também que identificam talvez essas mesmas informações, novos processos, a partir de informações que são disponibilizadas no Diário Oficial. A nossa ferramenta, ela pega a informação antes desses recortes, porque ela vai no site do tribunal. Quanto tempo antes? Isso pode variar desde alguns dias, 7 dias, em alguns lugares isso varia de 30 dias, porque nem todos os tribunais eles disponibilizam a informação sobre um novo processo quando ele é distribuído. Entendi. Então, em alguns outros estados, esse número pode ser até maior. Então, é uma ferramenta, especialmente, essa rapidez vale muito para um advogado que quer se antecipar, uma empresa que quer se antecipar um pedido de liminar. E evitar um conceito, nós estamos sendo obrigados a encerrar o nosso programa, mas revelia nunca mais. Exato, revelia nunca mais. Se você quiser eliminar o problema de revelia, a ferramenta... Invene, gente. Muito obrigado, Pedro. Uma satisfação. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Uma honra estar aqui com você hoje. Obrigado, gente. Uma boa noite e bons negócios a todos. Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje, eu vou abordar um assunto já tratado aqui, mas que vale a pena repetir, porque infelizmente eu continuo identificando exemplos de não cumprimento da legislação do COAF. Existe a lei anticorrupção, existe controle sobre transações em espécie, e eu trago essa mensagem muito importante para os nossos colegas da contabilidade que, infelizmente, nos exemplos que eu ainda tenho identificado, balanços, demonstrações financeiras fechadas com um valor no caixa muito alto. Isso necessariamente deve ser informado ao COAF. Então, empresário, atente para esse fato. A operação não registrada é crime, existe uma relação formal entre o contabilista e o empresário. Então, a minha sugestão de hoje à noite é: converse com o seu contador e identifique todos os pontos que têm que ser observados no obedecimento da lei do COAF. Uma boa noite a todos.